apenas nos instrumentos indispensáveis já é difícil. Prestar atenção em todos é impossível. Quando as turbinas são ligadas, o piloto fica no controle de uma potência fora do comum. De avião para avião, essa potência varia, mas todos os caças supersônicos têm força de sobra. Essas turbinas produzem 50 mil libras de empuxo. Se esse dado parece um pouco complicado, é mais fácil usar uma comparação. O F-15, que carrega apenas o piloto, tem o dobro da potência de um Boeing 737, que carrega mais de 130 passageiros. Depois de uma decolagem, o piloto do F-15 pode virar o jato na vertical, como se fosse um foguete, e usando a força máxima das turbinas, pode subir a 33 mil metros de altura em apenas 2 minutos e 3 segundos. Se voar na horizontal, usando essa mesma potência máxima das turbinas, ele chega a 3.000 km por hora, o que é 2,5 vezes a velocidade do som. Mas alcançar grandes velocidades é a parte simples do voo dos caças a jato. O resto é mais difícil. Num combate aéreo, por exemplo, o piloto, quando localiza um avião adversário, tem que tentar persegui-lo e evitar ficar na posição de ser o perseguido. Isso envolve manobras violentas no ar. Cada uma dessas manobras, cada curva, cada mergulho, cada arco, submete o piloto a uma pressão brutal no assento. Pressão que pode chegar a ser 9 vezes maior que a pressão normal exercida pela força da gravidade. Ou seja, numa manobra assim, um piloto que pesa 80 quilos passa alguns momentos pesando 720 quilos. Em manobras assim, o primeiro sinal de alerta é visual, diz o Major Goodman. Nós começamos a perder a noção das cores. Passamos a ver em tonalidades de cinza. O campo visual também vai ficando estreito, como se fosse um túnel. E quando isso acontece, é hora de soltar o manche, suavizar um pouco a manobra e recuperar as forças, senão a consequência pode ser séria. A consequência pode ser um desmaio em pleno voo. O capitão Steve Schmidt, da Guarda Aérea Nacional Americana, passou por isso 2 vezes. Em 2 exercícios de decolagem de emergência, eu não conectei bem o mecanismo de pressurização do macacão, ele conta. E quando fiz manobras muito rápidas, desmaiei. Fiquei de 15 a 20 segundos desacordado. Por sorte, eu estava voando bem alto e consegui controlar o avião quando recuperei a consciência. Mas o meu companheiro, no avião ao lado, pensou que eu fosse morrer. E se eu estivesse voando mais baixo, realmente teria morrido. Veja como o desmaio de um piloto acontece. Esse teste foi filmado na cápsula centrífuga da Força Aérea Americana, que reproduz as mesmas condições de voo dos caças supersônicos. No lado esquerdo da tela, os números ao lado da letra G e do sinal de igual mostram a pressão que o piloto está sofrendo em múltiplos da força de gravidade. A partir de 6 gravidades, o piloto tem que fazer um esforço cada vez maior para ficar consciente. A pouco mais de 7 gravidades, ele desmaia. E fica desacordado 25 segundos. Um F-15, mesmo na velocidade mais lenta usada em exercícios militares, teria percorrido 7 quilômetros nesses 25 segundos. Testes assim estão ajudando no desenho de um novo macacão de voo, que vai ajudar o piloto a aguentar pressões bem maiores durante manobras bruscas. É como se fosse um macacão de astronauta, só que muito mais leve e menos volumoso. O macacão por dentro tem câmaras de ar que inflam imediatamente e com muita força na hora de uma manobra violenta. Durante alguns segundos, o macacão espreme o corpo do piloto e impede que o sangue desça do cérebro para as pernas. Esse é que é o motivo dos desmaios em pleno voo. Mas se o ser humano tem uma limitação física, não aguenta fazer todas as manobras de que o avião é capaz, existe uma outra limitação ainda mais séria: a limitação mental. Às vezes, o cérebro fica totalmente inundado com coisas para fazer, diz esse outro piloto de F-15, o capitão Jack Fernand. Na cabine, é preciso procurar alvos no radar,
fugir de mísseis inimigos, falar pelo rádio com os companheiros de esquadrilha, monitorar o funcionamento das turbinas, saber a quantidade de combustível nos tanques e, além de tudo isso, pilotar o avião numa missão de combate. Enfim, é como tentar se equilibrar numa roda só de uma bicicleta e, ao mesmo tempo, conversar com 5 pessoas inteligentes. Em resumo, é um desafio que a mente humana não consegue vencer. Mas já está sendo criada uma cabine que vai revolucionar a aviação, inclusive os aviões de passageiros. Uma cabine comandada inteiramente pelo computador, onde as dezenas de instrumentos convencionais vão ser substituídos por 4 monitores. Por exemplo, o jato está voando e um dos tanques de combustível fica entupido. O próprio avião avisa e mostra o que está acontecendo. E o conserto do problema é ainda mais simples. O piloto apenas diz: conserte. Quando recebe a ordem, o computador fecha o tanque defeituoso e distribui o combustível para os outros tanques do avião. O piloto não tem que mexer um dedo. Mas o sistema não funciona apenas nas emergências. Enquanto voa, o piloto pede e o computador informa tudo o que é importante na missão. O alcance de voo, a localização dos aviões inimigos, o funcionamento das turbinas, a distância da base ou do alvo que se quer atingir. A informação é dada por uma voz sintetizada feminina. É uma voz tão diferente das vozes masculinas dos outros pilotos ou do controle de terra que o piloto sempre reconhece imediatamente essa como sendo a voz do avião. Além dessa revolucionária cabine que obedece à voz do piloto, vem aí outra revolução. Este estranho capacete, que dá ao piloto uma nova dimensão, a visão múltipla. Ele é feio, pesado e deixa o piloto parecendo um gigantesco inseto. Mas veja o que ele é capaz de fazer. Essa é a visão que o piloto tem quando põe o capacete. Uma recriação computadorizada, tridimensional, em 180 graus, da área que ele está sobrevoando. A recriação é surpreendente. O piloto mexe a cabeça e vê novos detalhes do panorama até. Apertando um botão no manche, o piloto pode ver o alvo em teleobjetiva. Ou pode fazer o oposto, ter uma visão quase espacial da área sobrevoada. Ele pode até enxergar a si próprio sendo atacado por um inimigo e pode planejar melhor o contra-ataque. Se a única desvantagem desse capacete é o tamanho e o peso, até isso já está para desaparecer. A segunda geração desses capacetes, que vai entrar em testes brevemente, tem o mesmo peso de um capacete comum. E até com a imagem de computador projetada no visor, o piloto não deixa de enxergar a cena real na frente dele. Esses equipamentos extraordinários vão começar a ser usados em pouco tempo e vão mudar os rumos da aviação. Vão transformar em coisas simples voos que hoje são verdadeiros exercícios em resistência física e em concentração. Nós acompanhamos um desses exercícios, da cabine do F-15, pilotado pelo Major Goodman. A missão, um combate aéreo simulado entre 4 aviões, 2 contra 2. Dentro da cabine é possível registrar comentários no gravador de bordo. A primeira manobra que vai ser feita é levantar voo e imediatamente subir na vertical 15 mil pés, 5 mil metros, 5 quilômetros. Isso não vai demorar mais que alguns segundos. Isso, em outras palavras, é uma subida vertical logo depois da decolagem. As turbinas são colocadas em potência total e em segundos nós estamos correndo pela pista. A sensação é de um chute nas costas, seguido de uma virada violenta para cima e uma subida de tirar a respiração. De repente, o avião ultrapassa uma camada de nuvens bem espessa e tudo muda. Aqui em cima parece um outro mundo. É uma beleza. É uma suavidade enorme, apesar da velocidade que nós estamos. Os primeiros minutos são calmos. O major programa algumas coordenadas no radar. Eu tenho tempo de desfrutar a carona. Voando a mais de 1000 km por hora, a mais de 4.000 metros de altura. O F-15 é uma perfeição, silencioso, completamente suave.
Mas tudo isso esconde o que ele é capaz de fazer em manobras bruscas. Quando o exercício começa, a paz vai embora. O rádio fica totalmente tomado pelas mensagens curtas que os pilotos trocam entre si e pelo som alto das respirações. O Major Goodman sai perseguindo um outro F-15 que nesse momento está fazendo o papel de inimigo. E para mim, de repente, o céu vira uma violenta montanha-russa. Guinadas bruscas, mergulho, curvas reversas. Essas manobras são extraordinárias, mas muitas vezes a gente acha que o estômago vai literalmente sair pela boca. O esforço, a pressão, são realmente terríveis. Nessas horas a gente entende quanto os pilotos sofrem dentro de uma cabine. Quando nós voltamos, já escureceu. O Major Goodman preenche o relatório técnico do F-15 calmamente. Eu ainda me sinto no ar, cheio de excitação, mas muito cansado. Voar num jato desses significa um esforço quase insuportável para nós, que somos meros pedestres. É que nós, que dirigimos carros, que nadamos, que jogamos bola, estamos sempre limitados por uma parede, ou o chão, ou a água. E esses pilotos não. Acima das nuvens, mesmo sob o risco de desmaiar, mesmo com toda a confusão da cabine, eles fazem com a maior naturalidade acrobacias que a gente só tem atrevimento para fazer em sonhos. E eles conhecem velocidades que para nós só existem em pesadelos. Os novos equipamentos vão ajudar muito os pilotos de caça. Só não vão substituir um acessório fundamental, que todos eles parecem usar à vontade: coragem.